Oi, tudo bem? Certa vez me perguntaram como tira a lactose do leite sem lactose. Eu não soube responder. Então eu fui, pesquisei e descobri que eles não tiram a lactose do leite. Eles colocam uma enzima que quebra a lactose. A lactose ela é formada por uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Juntas formam a lactose, que por sua vez não tem um sabor muito doce, que é característico da glicose. Porém, quando a enzima vai lá e quebra a lactose, a glicose fica lá esparramada no leite. É por isso que o leite sem lactose tem um sabor mais doce ao nosso paladar. Eu sou Ruth Júlia, sou graduanda do curso de Ciências Biológicas e licenciatura da UEMA de Coelho Neto e hoje nosso grupo vem apresentar o incrível mundo das enzimas. Vem! A evolução criou uma enorme variedade de formas vivas que apresentam suas próprias formas, comportamentos e funções no meio ambiente. Nos níveis moleculares e celulares, entretanto, a entidade viva apresenta um único modelo de organização e a célula é a unidade básica estrutural funcional. Para que os seres vivos desempenhem suas funções vitais, como nutrição, crescimento, locomoção, reprodução, regeneração de células e tecidos, uma grande quantidade de reações químicas devem ocorrer nesse organismo o tempo todo. E essas reações devem ser rápidas o suficiente e muito específicas. Catalisadores são moléculas capazes de acelerar uma relação sem serem alteradas por ela. Um catalisador não causa uma reação, ele apenas acelera sua velocidade, permitindo que ele alcance um equilíbrio mais rapidamente. Os catalisadores biológicos constituem, na maioria, por proteínas denominadas enzimas. Acredita-se que as moléculas de RNA têm sido as primeiras moléculas capazes de realizar catalase. Ao longo do tempo, as proteínas evoluíram como catalisadores devido à sua grande diversidade na estrutura tridimensional e à variedade de funções químicas. Mas como funciona esse mecanismo de ação de catalisadores por enzimas? Bem, é isso que vamos descobrir. É uma reação catalisada por enzima. Os reagentes são chamados de substratos. As moléculas do substrato ligam-se a um local especial na superfície da enzima, denominado local ativo, onde ocorre a catálise. A especificidade de uma enzima é o resultado da forma tridimensional precisa e da estrutura de um sítio ativo, onde apenas uma faixa estreita de substratos podem acomodar. Existem dois mecanismos que descrevem a interação entre a enzima e o substrato. O modelo clássico usa o conceito chave e fechadura, no qual a geometria espacial dos substratos e o sítio da enzima são complementares, proporcionando um encaixe perfeito. Atualmente, esse conceito apresenta-se obsoleto, porque ele considera o fato de as proteínas apresentarem alguma flexibilidade tridimensional. Um segundo modelo, chamado modelo de encaixe induzido, considera que a interação dos substratos com o sítio ativo provoque uma modificação na conformação espacial da enzima. Outras palavras, o modelo do encaixe induzido admite que o sítio ativo possua duas conformações tridimensionais diferentes, conforme o substrato está ou não ligado ao sítio ativo da enzima. A ligação de um substrato a um sítio ativo produz um complexo enzima-substrato. Nisso é mantido o impacto por uma ou mais maneiras, como as pontes de hidrogênio, a atração elétrica e a ligação covalente. O complexo enzima-substrato dá origem ao produto e enzima livre. Quando fazem parte de um complexo enzima-substrato, os reagentes requerem menos energia da ativação do que as espécies em estado de transição, em uma reação não catalisada. Portanto,
As enzimas diminuem a energia de ativação, mas não afetam o equilíbrio. Então, o produto é formado a partir do complexo enzima-substrato após a decomposição de ligações antigas e formação de novas ligações. As enzimas facilitam essas interações químicas através de uma orientação de substrato, de modo a poderem reagir, provocar tensão no substrato e adicionar temporariamente grupos químicos aos substratos. Algumas enzimas requerem que elementos químicos ou moléculas complexas se liguem a uma estrutura para desempenhar uma função, ou seja, sejam biologicamente ativas. Esse grupo químico pode ser inorgânico, orgânico ou moléculas permanentemente ligadas às suas enzimas. Essas moléculas geralmente estão localizadas na região do sítio ativo, na enzima, e sua função é atuar como transportadora de grupos químicos. Mas quais fatores que afetam a velocidade da reação química? Os principais fatores são temperatura, pH, concentração de substratos e enzimas, presença de substâncias inibitórias. Cada enzima apresenta uma temperatura ótima de reação bem como uma temperatura mínima ou máxima. O aquecimento aumenta e a taxa de uma reação catalisada por enzimas, porque sobre temperaturas mais altas, uma maior proporção das moléculas reagentes tem energia cinética suficiente para promover a energia de ativação. À medida que a temperatura aumenta, a partir da temperatura ótima de atuação, ocorre uma queda brusca na velocidade da reação. Isso ocorre devido à desnaturação das enzimas, em função de uma alta temperatura. A atividade enzimática afetada pelo pH do meio em que ela se encontra, apresentando vários valores mínimos e máximos. A mudança na velocidade das reações enzimáticas em função do pH deriva do fator que, primeiro, vários resíduos de aminoácidos apresentam os grupos ionizáveis que variam conforme o valor do pH. Segundo, valores extremos podem causar a desnaturação do pH. Quanto mais alta a concentração de substrato, maior é o número de reações, porém depois se estabiliza. Uma vez que a concentração de uma enzima é geralmente muito mais baixa do que o seu substrato, observamos um fenômeno de saturação. Os inibidores não competitivos, por sua vez, se ligam em local diferente do sítio ativo. Não competem com o sítio ativo da enzima. Essa ligação ela pode causar modificação na sua forma, alterando o sítio ativo. Nesse caso, o sítio ativo ainda se liga a moléculas do substrato, mas a taxa de formação do produto pode ser reduzida. Em relação à disponibilidade das enzimas, as células não apresentam frontalmente grande quantidade da mesma enzima para uma ação. Assim, são sintetizadas ou degradadas de acordo com a necessidade da célula. A célula regula a concentração de cada enzima, geralmente alterando sua velocidade de síntese, que pode ser induzida ou reprimida. Regulamentação alostérica, na qual a mudança na forma da enzima devido à ligação ao inibidor não competitivo é um exemplo de alosteria. O mais comum é que as enzimas já existam na célula em mais de uma forma possível. A forma ativa apresenta a configuração própria para se ligar a um substrato e a forma inativa que apresenta a configuração que não pode ser ligada a um substrato, mas pode ser ligada a um inibidor. Agora faremos um experimento em casa onde iremos ilustrar de forma ilustrativa como as enzimas funcionam. Para o nosso experimento, vamos precisar de
alguns legumes. Vamos precisar também de água oxigenada ou peróxido de hidrogênio. Vamos precisar de uma seringa de 5 ml descartável, um pote coletor, desses de coletar urina e fezes. Vamos precisar também de 2 recipientes plásticos, desses encontrados em casa de festa, transparente, onde poderemos observar as reações químicas ocorrerem, para simular um tubo de ensaio de laboratório. Primeiramente, iremos escolher um dos legumes. Nesse caso, a gente escolheu o pimentão. Depois, iremos cortá-los em cubos, dividi-los em 2 pratos. Um deles a gente vai colocar para ferver, para cozinhar, e o outro permanecerá cru. Já de imediato, podemos observar como o legume que foi cozido, ele mudou seu aspecto e sua coloração, quanto ao legume que permaneceu cru. Em seguida, em um dos recipientes, nós colocaremos o legume cru. E no outro nós colocaremos o legume cozido. A mesma medida nos 2 recipientes. Feito isso, administraremos em cada um dos recipientes 15 ml de peróxido de hidrogênio. São 3 medidas da seringa de 5 ml em cada um dos potes. Logo no primeiro recipiente, podemos observar já de imediato a reação do peróxido de hidrogênio com o legume cru. Agora observe os 2 recipientes com os legumes. Veja que no recipiente com o legume cru há uma oxidação depois da administração do peróxido de hidrogênio com o vegetal, enquanto no vegetal cozido não houve nenhuma modificação. Por que isso ocorreu? O que é que está levando a essa oxidação, essa quantidade de oxigênio? Se observarmos mais de perto, podemos perceber que onde está o legume cru, aumentou também a quantidade de água, o líquido aumentou seu volume. Por que isso ocorreu? Fica aqui os nossos questionamentos e as respostas virão logo a seguir. A catalase é a denominação dada para uma enzima fabricada por praticamente todo ser vivo. Ela tem a responsabilidade de decompor o peróxido de hidrogênio e pode ser detectada na organela de peroxisomos, que são encontradas nas células das vidas de origem animal e vegetal. A água oxigenada praticamente não se decompõe nos alimentos cozidos. Isso acontece porque a catalase se transforma em outra substância quando é aquecida. Essa substância não é catalisadora da água oxigenada, portanto, não promove a sua decomposição. H2O2 transforma-se em O2 mais O2. Além das enzimas catalase e peroxidase, a maçã, assim como a banana e a batata, possuem a enzima polifenol-oxidase, responsável pelo escurecimento de frutos e vegetais depois de cortados e expostos ao ar. A esse processo dá-se o nome de escurecimento enzimático. A função da catalase é importante para a atividade dos rins e fígados.
Nesses órgãos existem numerosos peroxissomos, responsáveis pela desintoxicação do organismo. No fígado, os peroxissomos e a ação da catalase auxiliam a produção de sais biliares e a neutralização de substâncias tóxicas. A catalase é considerada uma das enzimas mais eficientes encontradas nas células. Isso porque uma única molécula de catalase pode decompor milhões de moléculas de peróxido de hidrogênio. Uma curiosidade: a água oxigenada é comumente usada para a limpeza de ferimentos. Quando colocada sobre a pele ferida, rapidamente observamos a formação de espumas de bolhas, que consiste na liberação do oxigênio. Essa espuma surge devido à ação da catalase. Uma das razões é que, sem essas enzimas, os nutrientes presentes na comida são desperdiçados. Quando a falta de enzimas digestivas leva a má digestão e desnutrição, é chamada de insuficiência pancreática exócrina, IPE. Quando isso acontece, a reposição de enzimas digestivas pode ser uma opção. O estudo das enzimas é de grande importância prática, seja na área da saúde, quando alguma deficiência genética pode levar a alterações enzimáticas comprometendo funções vitais, ou na indústria farmacêutica e alimentícia, em que algumas enzimas são usadas na produção de antibióticos em larga escala. Havendo uma área de estudo específica para essa classe de biomolécula, a enzimologia. Obrigada por terem assistido a nossa aula prática de hoje. Até a próxima. Tchau!